Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres, que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fala-se de uma atividade itinerante de Jesus, percorrer as cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Então, pelo menos por um tempo em que Jesus não permanecia em um lugar, mas percorria cidades e povoados, anunciando a sua mensagem. Diz o texto, os 12 iam com ele. Portanto, uma atividade que ele desenvolvia não sozinho, mas se fazia acompanhar de uma pequena comunidade. Os 12, e como o texto de hoje menciona, também algumas mulheres. Trata-se de uma pequena comunidade formada por homens e por mulheres. Diferente do que costumava haver no tempo de Jesus. As mulheres, de maneira nenhuma, ocupariam um lugar numa comunidade itinerante assim. Tanto mais que se tratava de pessoas, pelo menos uma delas aqui, mencionada como casada, uma mulher, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. No entanto, essa comunidade, formada de homens e mulheres, parece ter muito clara a função e a origem da presença de cada um deles ali. Os 12 chamados por vocação. Então, participam por vocação. Foram chamados para acompanhar Jesus mais de perto, a fim de depois serem enviados. E as mulheres, conforme o texto diz, poderíamos dizer por força da misericórdia. Ou talvez por força da gratidão. Elas, segundo o texto, tinham sido curadas de maus espíritos e doenças. O motivo da presença delas ali era que Jesus as tinha libertado e então elas passaram a seguir Jesus. Parece que existe muito mais um lado institucional no que diz respeito aos 12, porque foram chamados, e um lado bastante carismático, espontâneo e voluntário no que diz respeito às mulheres. Alguns acham que há vantagem em ter sido chamados institucionalmente, porque tem uma vocação, porque tem uma missão, porque tem alguma autoridade. As mulheres, se a gente levar em conta as palavras de Jesus, são aquelas que seguem Jesus espontaneamente e que melhor desempenham aquilo que Jesus diz que é, na verdade, o modelo, o serviço. Servem com seus bens, cuidam de Jesus e dos seus discípulos. Agem não porque foram convocadas, mas porque devem sua vida a Jesus. Portanto, como na passagem anterior, como a história daquela mulher que muito ama porque muito foi perdoada. Eu diria não só em termos de perdão, muito foi agraciada, por isso é muito grata. E isso aqui é muito mais importante do que ser chamado para uma missão. Bom seria se todos os chamados, todos os que exercem alguma missão
sobretudo missão de autoridade, verdadeiramente fossem tocados pela gratuidade de Jesus e se sentissem compelidos ou impulsionados, digamos, a demonstrarem a sua gratidão. Cumprir uma obrigação, realizar um ato institucional, não resolve as coisas. Às vezes pode ser até um peso. Ser grato a Jesus, ser motivado por razões profundas e pessoais, isso sim vale a pena. E isso é muito mais frutífero. Então as mulheres exerciam essa missão não institucional desta maneira. É bom recordar, como já disse outra vez, o papel de Maria Madalena. Os nomes das mulheres são mencionados 3, não quer dizer que sejam apenas 3. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Jesus a tinha curado de 7 demônios. A forma de exprimir o problema de Maria muito mais parece se referir a uma doença grave do que propriamente a um pecado. Muito embora os estudiosos reconheçam que, ao ser mencionado que ela era de Magdala, se faz referência a uma cidade que era mal afamada. Mas sem com isso querer dizer que, porque ela vinha de uma cidade de má fama, se tratava de uma mulher pública, uma pecadora. Jesus teve um encontro com uma mulher adúltera que foi pega em flagrante adultério. No texto anterior a este aqui, Jesus foi servido por uma mulher pecadora que se aproximou dele. Mas não há nenhuma razão para identificarmos isso com Maria Madalena. Não há provas de que não fosse, mas também parece que não haveria razão para que o texto não a identificasse. Então, se o texto não identificou, penso que não podemos nós também fazer por conta própria essa identificação. Depois, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Alguns estudiosos acham que então seria esta a fonte de algumas notícias que São Lucas oferece a respeito de Jesus e de Herodes. E Susana, da qual não se diz nada. O texto conclui ao falar do nome das mulheres, dizendo: e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Podemos dizer mulheres que, de uma certa maneira, financiavam, produziam a atividade missionária de Jesus e dos discípulos. O que quer dizer que o papel delas era muito importante. E o que quer dizer também que elas verdadeiramente assumiram o discipulado ao lado de Jesus. Verdadeiramente investiram suas vidas neste segmento de Jesus. A parte todas as ideologias dos dois lados que podem existir, o que nós deveríamos pôr mais em destaque é a beleza do texto. Porque, afinal de contas, diante de Deus, homens e mulheres são iguais, em dignidade são iguais, mas foram criados com diferenças e têm papéis diferentes, que não significa que haja maior ou menor importância. Embora, se a gente fosse levar às últimas consequências a mensagem do Evangelho, nós teríamos que dizer que a missão e o papel das mulheres muitas vezes se demonstra muitíssimo mais importante do que o papel dos homens. Rezemos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.